A paz do Senhor. Já estava com saudade. Trabalhei muito, mas tudo para a glória de Deus. E eu quero começar hoje, abrindo a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Pode ficar sentado, que eu já vou daqui pregar. Amém? Se você quiser sentar em lugares privilegiados, que são os da frente, vocês podem vir. Vocês têm que desejar sentar nos lugares privilegiados. E eu vou chamar as adolescentes lá de trás para vir para frente, as duas. Adolescente não pode sentar atrás. Venha, essas duas. Deus abençoe meus irmãos. Olha, tem dois lugares aqui perto do pastor Jonas. Vem aqui, senta aqui bem perto de mim. Aleluia, glória a Deus. Aí os irmãos fazem assim, ó. Aquela fila vai passando para frente e assim a gente vai chegando mais para cá. Vamos rapidinho? Você sabe que pastor tem que fazer isso? Porque pastor é professor. Pastor gosta de cheiro de ovelha. Sabia disso? E professor gosta de ver alunos. Então, duas coisas que Jesus é. Ele é mestre e ele é pastor. E ele deu a vida por nós. Então, nós devemos privilegiar o Senhor Jesus, sentando nos melhores lugares na igreja, para receber do melhor de Deus aqui. Porque todo esse ambiente foi preparado para Deus falar conosco. Deus falar com você. Pensem bem, ó, chique. Olha que imagem maravilhosa. Tudo já foi preparado. Deus quer entregar a você um banquete. Amém? Agora você não pode ter fastio. E o seu lugar determina o quanto de fome você tem. Você pode até achar que eu estou meio radicalizada, mas eu sou radical mesmo. O mal corta-se pela raiz. O machado está posto na raiz da árvore. Então, se você vem com fome, você senta nos melhores lugares na igreja para receber mais de Deus, mais do seu poder, mais da sua graça, mais da sua vida, mais da sua unção, mais da sua presença. Amém? Eu já disse a vocês, lá no céu todo mundo vai querer ver Jesus. Ninguém passará na minha frente. Eu não vou deixar. Se tiver fila, eu não vou deixar ninguém passar na minha frente. Ninguém vai cortar fila e os idosos não vão ter preferência, não. Todos nós teremos a mesma preferência. Amém, irmão? Que maravilha. Glória a Jesus. Queridos, por que eu vou ler esse texto? Porque eu quero explicar algo aqui para vocês. A música é linda, maravilhosa. Jesus me libertou na cruz. A morte de cruz foi inventada por Roma como uma maneira de torturar os seus opositores, seja ele político, seja um bandido comum. Então, a morte de cruz era uma forma de tortura, porque a morte de cruz era uma morte lenta. Durava dias, durava semanas, para que um malfeitor morresse na cruz. Quando você vê Jesus morrendo tão rápido que Pilatos ficou assustado, é porque Jesus determinou o exato momento da sua morte. Ele tinha poder para morrer e tinha poder para reviver. Ele morreu na hora de Deus, no segundo de Deus, e ele determinou na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E sobre Jesus havia tremendas profecias de que os ossos de Jesus, nenhum dele seria quebrado. E não esqueçamos de que o Calvário foi ministrado na festa da Páscoa. Tá certo? E a festa da Páscoa durava quantos dias? 14, né? 14 dias. Primeiro, pães asmos, né? E depois, a festa propriamente dita. E Jesus morreu exatamente naquele dia e naquela hora em que o cordeiro estava sendo sacrificado no templo de Jerusalém. Porque Jesus era o cordeiro pascal. Era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi à cruz como um malfeitor. Ele foi acusado pelas autoridades judaicas, que fizeram um julgamento injusto durante a noite, às escondidas, para que aqueles que pertenciam ao sinédrio, que eram a favor de Jesus, que não concordaria com essa trama maligna, esses ficaram de fora, José de Arimateia, Nicodemos e tantos outros que criam em Jesus, porque o sinédrio era composto de 70 sábios judeus, homens de autoridade, homens que tinham poder tanto religioso como político em suas mãos. Homens que tinham o poder de julgar. Eles não poderiam matar. Porque eles não poderiam matar, porque eles estavam debaixo do domínio político do Império Romano. Então, só o Império Romano é quem poderia sentenciar à morte a alguém. Então, a trama aconteceu. E nessa trama, Jesus foi entregue. Eu sei que isso aí você também sabe, que estava nos propósitos de Deus a morte de Jesus, porque nós só seríamos salvos pela morte de Jesus. Mas não se anula os planos maquiavélicos que os religiosos fizeram para tirar Jesus de ação, porque a Bíblia diz que eles mataram Jesus por inveja. Eles estavam perdendo poder político na nação, porque poder é povo. E quando multidões se acercaram de Jesus, os líderes religiosos ficaram com medo. Bem, nós vamos perder poder. Ele está ficando famoso, ele está sendo ouvido, ele está sendo seguido. Então, não podemos deixar esse Jesus. Temos que tramar a morte dele. Então, vocês já sabem, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus foi julgado durante a noite por aquele sinédrio e entregue às autoridades romanas para que Jesus fosse morto. Tá certo? Morto. Então, a cruz era um método, a crucificação foi um método criado pelo Império Romano para torturar os malfeitores, para tornar sua morte mais cruenta, né? Porque eles não queriam que os malfeitores morressem rapidamente. Eles queriam ver os malfeitores morrendo à míngua, porque quando eles deixavam os malfeitores ali na cruz, aquelas aves de rapina vinham e picavam os olhos. Os animais selvagens, tá? A pessoa apodrecia e aqueles vermes estavam consumindo e eles não tinham interesse de matar ninguém, deixava aí. E porque eles
quebraram os ossos dos soldados, ou melhor, dos malfeitores que estavam ao lado de Jesus. Porque aqueles malfeitores morreram depressa? Porque era festa da Páscoa e era sábado. E por ser um sábado de festa, então era Shabat, o dia do Senhor tinha que ser o quê? Respeitado. Então, eles se apressaram, já estava chegando o pôr do sol, então não poderia. Então, eles se apressaram e quebraram as pernas dos 2 malfeitores. E eles iam fazer isso com Jesus. Mas a profecia se cumpriu radicalmente. Quando eles chegaram para fazer, Jesus já tinha entregue o seu espírito ao Pai. Aí, como é que eles confirmaram a morte de Jesus? Eles pegaram a lança e, com a lança, eles furaram o lado esquerdo de Jesus. Perfurou o coração de Jesus. E quando eles rasgaram o coração de Jesus com aquela lança, sangue e água jorraram do coração de Jesus. Isso prova pela medicina que o coração de Jesus explodiu de amor por você e de amor por mim. Então, quando a gente canta esse hino lindo, maravilhoso, a cruz me libertou, a cruz não nos libertou. A cruz foi o elemento usado por Roma para crucificar não só Jesus, mas todos os malfeitores. Tá certo? É um objeto comum. Agora, o que a Bíblia diz? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma pessoa. E esta pessoa é Jesus. Então, quando nós cantarmos, não cante a cruz me libertou, mas cante na cruz me libertou. Porque na cruz Jesus nos libertou. Foi ali na cruz que ele pagou um alto preço. Foi ali na cruz que ele deu a vida por nós. Foi ali na cruz que ele se derramou totalmente em nosso lugar. A cruz não se derramou nada, mas na cruz Jesus se derramou. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo para nós essa compreensão. Porque se nós colocarmos, amados, poder salvífico nesse objeto, nós vamos ser idólatras, como muitos são. Não há poder na madeira, há poder na mensagem que brotou da cruz. E a mensagem que brotou da cruz foi pregada por um ato de amor por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E escute o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 1, versículo 18 a 23. Eu só vou ler. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Para aqueles que não compreendem o plano salvífico estabelecido por Deus a partir da cruz. Agora veja, mas para nós que somos salvos, nós que somos filhos de Deus, nós que nascemos de novo, nós que recebemos do nosso Espírito a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, na cruz está a manifestação poderosíssima do Evangelho. As boas novas. Jesus veio ao mundo para proclamar
e para ser as boas novas de Deus a nós. Então, nós cremos que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí, o autor pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia! Glória ao Senhor! A mensagem da cruz é a loucura de Deus. Deus enlouqueceu de amor por mim e por você. E os sábios não entendem a mensagem da cruz. Os sábios não entendem porque Jesus precisou subir a cruz e nos justificar. A Bíblia diz, através da boca de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo, ou melhor, 11, Mateus 11, 28, está escrito: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Então, percebam vocês que essa mensagem da cruz foi encoberta aos sábios deste mundo, aqueles que procuram justificar-se através das suas obras, aqueles que rejeitam a justiça que procede da cruz, a justiça que vem de Deus. E é por esta justiça que nós somos salvos. E a Bíblia diz que para estes sábios, para os gregos, para os sábios, para os filósofos, para aqueles que se apegam ao conhecimento deste mundo e rejeitam a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz é loucura. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, todos que são chamados e pertencem à Igreja de Jesus, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meus amados irmãos, hoje é dia de ceia. E nós estamos diante do maior sacrifício operado por Jesus para a nossa salvação. Por esse motivo, Jesus como nosso mestre, Jesus como nosso Senhor, Ele vai fazer exigências a todo aquele que quer ser seu discípulo. Jesus faz exigências a todo aquele que quer ser seu discípulo. Então, vamos aqui, Mateus 10, versículo 27 a 39. Olha, então, quais são as exigências de Jesus aos seus seguidores? Você é seguidor de Jesus? Então, Jesus impõe a você exigências. Ele impôs a mim, impôs a você, impôs a esta igreja, e Ele impõe a todos aqueles que querem ser seus seguidores. Então, vamos ver o que a Bíblia diz.
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Guarda isso. Jesus veio trazer espada. Porque vim causar hostilidade entre os homens, entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, queridos, nós temos aqui um texto poderosíssimo, falado pela boca do nosso Jesus Cristo aos seus discípulos e aos seus futuros seguidores. E vamos pegar um texto correlato, que está em Lucas capítulo 14, do versículo 23, do versículo 25 ao versículo 35. Lucas 14. Olha o que diz a Bíblia. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, outra vez, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra é palavra de Jesus. Num texto tão pequeno, Jesus ressaltou as condições
para que alguém possa, de fato, ser seu seguidor, possa ser chamado de discípulo. Agora veja, o que é discípulo, querido? O que é ser discípulo? Eu vou dar aqui um conceito, que não é meu, mas é de Francis Chan e Mark Belving. A palavra discípulo se refere a um estudante ou aprendiz. Nos dias de Jesus, os discípulos seguiam seu rabi, que significa mestre. Para onde ele fosse, aprendendo com seu ensino e sendo instruídos a fazer o que ele fizesse. Basicamente, o discípulo é um seguidor. Mas é preciso entender esse termo seguidor de forma literal. Torna-se um discípulo de Jesus. Ou melhor, tornar-se um discípulo de Jesus consiste simplesmente em obedecer ao seu chamado para segui-lo. Então, discípulo é um aluno. Discípulo é aquele que ouve o convite do seu mestre. E quando ouve, escuta o convite do seu mestre, atende prontamente. E esse convite é para obediência. Esse convite é para segui-lo. Esse convite é para andar nas pegadas do mestre. Este convite é para assimilar o caráter do mestre. Esse convite é para viver a vida do mestre. Forte, não? Eu acredito, meus irmãos, que muitos de nós que dizemos que somos cristãos ou crentes em Jesus Cristo, não somos fiéis, não somos obedientes, porque não sabemos o que, de fato, Jesus operou na cruz a nosso favor. Não sabemos para que Jesus nos chamou, com que propósito Jesus nos chamou. O que é que Ele quer implantar em nós? Lembrem-se, queridos irmãos, que Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. E o Pai eterno, Yahvé, desde a eternidade, antes que os mundos fossem criados, antes de você existir, a Bíblia declara, preste atenção, Yahvé nos predestinou. Yahvé te predestinou. Yahvé nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus, desde a eternidade, é que nós, como seguidores, ouçamos a voz do nosso Mestre e decidamos andar nas suas pegadas. E à medida que nós prosseguimos nesse andar com o nosso Mestre e no andar do Mestre, nós iremos sendo transfigurado na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa imagem não é física, é uma imagem espiritual. Significa que o caráter de Jesus, que é de mansidão e que é de humildade, será formado na nossa vida. Significa que este amor, esse tremendo amor que Jesus revelou ao conviver com nós humanos, esse amor vai nos formando, este amor vai nos transformando, este amor vai nos possuindo,
Este amor vai fazendo com que nós pareçamos com Jesus na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de comungar com o Pai, na sua maneira de amar ao próximo, na sua maneira de amar os irmãos, na sua maneira de sentar à mesa com pecadores, sem condená-los, sem julgá-los, mas desejá-los, ou melhor, desejar que esses com quem nós sentamos conheça o Jesus que nós conhecemos. Você diz amém? Amém? Então, queridos, discípulo do Senhor Jesus. Às vezes nós nos orgulhamos assim, eu sou discípulo da Aba, eu sou discípulo da Insegec, eu sou discípulo da apóstola Valnice, eu sou discípulo de Morre Cerulo, eu sou discípulo de Selene, eu sou discípulo da apóstola Selene, do apóstolo Jonas. Tudo é bonito, mas não foi para isso que ele nos chamou. Não foi. Eles e eu e vocês são canais. Canais pelos quais Jesus é manifesto. Jesus é pregado. E quando as pessoas vêm a Jesus, elas não vêm a mim, elas vêm a Jesus. Amém? Porque o nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, de quem você é discípulo? Você deve se dobrar, você deve obedecer, você deve amar, você deve honrar os seus pastores. Tudo isso é bíblico. Você deve ouvir os ensinos desta igreja, os ensinos que procedem da boca dos servos de Deus, esses apóstolos. Amém? Mas você tem que ter uma consciência de que eles são canais de Deus para abençoar vocês. Mas você e eu somos discípulos do Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. O nosso modelo é Jesus. Por quê? Porque tanto eu, quanto a apóstola Selene, quanto o apóstolo Jonas, e qualquer ser humano que existir nesse planeta Terra, todos nós viemos das trevas e estamos na luz. E todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a nos parecer com Jesus. Aí quando você e eu nos apegamos a pessoas, a homens comuns, a denominação, a um sistema religioso, no decorrer da caminhada, nós vamos ter decepções. Você pode ter certeza que vai. Você vai ter frustrações, com certeza também. E bendita frustração, bendita decepção, porque ninguém pode tomar o lugar de Cristo no seu coração. Amém? Só Jesus é o Senhor. Só Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Aí, quando você se decepciona e você tem a convicção de que Jesus é seu discípulo, Jesus é seu Senhor, você permanece aqui. Oh, meu Deus, obrigada. Porque eu percebi que nesse carão eu tenho muita coisa ruim no meu coração ainda. Oh, Senhor, me ajuda, Jesus. Aí você vai para a oração e você percebe que Deus está se utilizando dessa situação para tratar você naquilo que você nem sabia que existia. Porque o que está dentro vai ter que sair. E só sai sob pressão. Está ouvindo? Muitas coisas só vão sair sob pressão. E Deus vai usar esses servos dele. Ó, gente, eu estou com um negócio novo aqui que me dá trabalhinho ainda, que eu não sei tudo.
Então, Deus usa para trabalhar. Porque qual é o alvo dele? Eu e você nos parecer com quem? Com Jesus Cristo. Diga aleluia. Agora escute bem isso. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, eles talvez não compreenderam para onde Cristo os levaria, nem o impacto que isso teria em suas vidas, mas sabiam o que significava seguir. Eles entenderam o chamado de forma literal e começaram a ir para todo lugar onde Jesus ia e a fazer tudo o que ele fazia. Então percebam que eles compreenderam. Eu não sei a dimensão desse chamado. Eu não sei o caminho. Eu não sei aonde isso vai parar. Mas ele é rabi, ele é mestre. Então, eu devo seguir os seus passos. E eu devo fazer exatamente o que o mestre faz. Diga aleluia. Então, discípulo é todo aquele que faz o que o mestre faz. Você não pode fazer diferente do mestre. Você tem que fazer de forma igual. Você faz a mesma coisa que o mestre faz. Por isso que você, o mestre, tem que estar presente constantemente na sua vida. E você deve estar constantemente com seus olhos fitos no mestre. Deve andar com ele em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. E você vai ver como o mestre age no inverno, como o mestre age no verão, como o mestre age diante de uma catástrofe, como o mestre age diante de uma acusação, como o mestre age diante de uma cena tão terrível, que foi a cena da mulher que foi pega em flagrante adultério. Então, você está olhando o mestre fazendo. E você vai assimilando o que o mestre está fazendo, porque você vai fazer exatamente o que o mestre faz e fez. Diga amém. Isso é um discípulo. Por isso que quando Jesus lava os pés dos discípulos, todos estão assim escandalizados, porque todos sabiam que aquele trabalho era trabalho de escravo, e judeu orgulhoso nunca admitia ter sido escravo. Por isso que Pedro fez aquele show todo, porque ele jamais se dobraria para lavar os pés dos seus amigos. Até de Jesus ele se prontificaria, mas levantar-se ali o obrigava a lavar os pés dos amigos. Quem foi que disse? Nunca fui escravo de ninguém, não me rebaixarei a este ponto. Aí Jesus se coloca como escravo. Cinge a toalha, pega a bacia, desce a mais profunda humilhação e lava os pés de todos eles. E Jesus diz assim: vocês devem fazer a mesma coisa. Amém? Oh, irmãos, que Deus trabalhe no nosso coração, não? Trabalhe nas nossas vidas, para que nós aprendamos do Mestre Jesus. Mas se nós não debruçarmos os nossos olhos nos evangelhos, se nós não nos debruçarmos nesta palavra para comê-la, nós não iremos assimilar Jesus na nossa vida. Então você foi chamado a fazer o que Jesus fez. Perdoar como Jesus perdoou. Amar como Jesus amou. Curar como Jesus curou. Você foi chamada a libertar como Jesus libertou. Pastora, sim, sim, sim. Ele disse, maiores obras do que essas vocês irão fazer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Agora veja o que essa leitura vai nos mostrar ainda. É impossível ser discípulo ou seguidor de alguém
e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. É impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Pedro estava ali, no pórtico de Salomão. Ele estava ali. E ele foi visto por aquela pequena multidão que se encontrava naquele lugar. Jesus estava sendo acusado pelos seus algozes. E Pedro procurou se esconder para não ser visto. O medo dominava o seu coração. E ele não queria ser identificado, parecido com o seu mestre. Aí chega um e diz, você é um deles. Ah, não, eu não sou. Aí chega outro. Você andava com Jesus. Você é discípulo de Jesus. Não, nunca, jamais conheci este homem. Aí foi mais adiante. Você é assim, é discípulo de Jesus. Aí disse uma coisa poderosa. O teu jeito e a tua fala te denunciam. Eita glória! Até mentindo, você não pode dizer que não se parece com Jesus. Você fala como Jesus, você anda como Jesus, você se veste como Jesus. O olhar seu parece com o de Jesus. Aí ele praguejou, o galo cantou. E ele lembrou das palavras do mestre. E as palavras do mestre Jesus provocou no coração de Pedro um turbilhão poderoso que levou ao arrependimento, levou ao quebrantamento, levou a se render totalmente ao senhorio do seu mestre Jesus. Queridos, as pessoas querem imitar os artistas de televisão. As pessoas querem seguir a moda do mundo. As pessoas andam segundo os modelos que elas adotaram para si. Cuidado com isso. Quando você adota um modelo, você está dizendo que aquela pessoa é seu mestre, que você é seguidor daquele modelo. Cuidado. Cuidado, não inveje as tatuagens do mundo. Não inveje o nudismo do mundo. Não inveje as caricaturas de Satanás nas pessoas do mundo. Não inveje o linguajar do mundo. Eu, às vezes, não entendo porque tem que falar gíria num púlpito. Eu não entendo. Porque a minha Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Tito, você tem que ter uma linguagem sã. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito porque eu tenho que imitar o mundo. O mundo não morreu por mim. Porque eu tenho que imitar o artista não morreu por mim. Porque eu tenho que levantar a bandeira de X, de B, de C, como nenhuma dessas bandeiras me encobriu de amor. Mas eu sou discípulo do Senhor Jesus. Eu sou seguidora do Senhor Jesus e eu quero ser identificada em qualquer lugar. Na minha casa, no meio da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, na feira, no shopping, no avião, no trem, no Uber. Eu quero que as pessoas digam assim, você é crente? Eu digo, eu sou, aleluia! Como eu fico feliz quando eu sou identificada como alguém que segue a Jesus, porque eu trago as marcas de Jesus na minha vida. Se eu não trouxer, eu não sou discípulo dele. Então, queridos, não se envergonhem de Jesus. Não se envergonhem do Evangelho de Jesus. Queira
Queira ser identificado com Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você foi chamado para andar nas pegadas de Jesus. Você foi chamado a pregar o evangelho de Jesus. Você foi chamado a viver essa palavra de Jesus, esse evangelho de Jesus. Você foi chamado a ser identificado como seguidor do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, pela boca do Senhor Jesus: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Lucas 6,40. Será como? Deus não quer que você esteja acima de Jesus, e você nunca vai estar. Não foi para isso que Ele nos chamou. Mas Ele quer que você seja igual. Diga igual. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Outra vez. Então, fomos chamados a ser iguais ao nosso Mestre Jesus. E eu e você temos condições disso, porque Ele colocou dentro de nós o que Ele tinha. O seu próprio Espírito. Ele nos deu do seu próprio Espírito. Ele soprou em nós a sua vida, o seu Espírito Santo. Ele entregou a nós a sua capacitação, o seu poder, a sua graça, a sua vida, o seu sangue. Ele entregou a nós a sua unção. E Ele nos deu a sua graça, para que dia a dia nós possamos, confiados nesta graça, andar nas pegadas de Jesus e ser o que Ele é e fazer o que Ele faz. Porque eu vou citar agora um conceito de cristão que a apóstola Valnice proclama e nos ensinou a proclamar e a viver. Ser cristão é ser a reprodução do Senhor Jesus no seu caráter e na sua missão. Ser discípulo é ser a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. Você vai ser o que Jesus é e você vai fazer o que Ele faz. Você vai manifestar da sua vida, das suas virtudes, mas você vai fazer o que Ele fez. Ele libertou cativos, Ele perdoou pecadores, Ele curou enfermo, Ele tolerou, Ele foi paciente, misericordioso. Então, é disso que a Bíblia está falando. É disso que a Bíblia está falando. É ser. Hoje nós buscamos mais o ter, quando não é isso que a Bíblia está dizendo. Se eu sou, eu terei. Eu terei aquilo que Deus projetou para que eu tenha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer é que você tenha uma comunhão cada vez mais profunda com Jesus. Porque à medida que você estreita esta comunhão, você vai recebendo dele, para que você expresse ele, onde quer que você vá, em toda e qualquer situação. Porque no dia da crise, vai manifestar o que está aí dentro. O que você tem se manifestará. Se você absorveu Jesus, na crise vai haver oração. Na crise vai haver louvor. Na crise vai haver palavra de Deus. Na crise não abandonará a igreja. Na crise não virará o rosto para a família. Não importa. Na crise eu vou perceber que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe por quê? Porque ainda na minha carne eu verei a Deus. Pode vir amigos errados, pode vir doença, pode vir perda de bens, pode vir o que vier. Nada me separará
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é desse tipo de crente que Jesus está falando. É desse tipo de crente. Você tem que ser um crente assim. Porque crises baterão nas nossas portas, na minha e na sua. Luto baterá na nossa porta. Situações financeiras irão bater na nossa porta também. Mas aí você vai ver quem é o seu mestre, a quem você está seguindo, de quem você está se alimentando, onde o seu foco está concentrado, quem é a razão do seu viver, quem é o seu melhor, a quem você mais ama, de quem é o seu coração, a quem você entregou a sua vida. Aí no dia da crise, irmãos, você vai louvar, você vai agradecer, você vai adorar, você vai interceder. A situação pode estar tempestuosa, mas a sua comunhão com Deus permanece de pé, porque Ele é o seu maior bem. Então não adianta, irmãos. A gente tem que tomar a cruz e seguir. Como eu estou com o meu tempo limitado, então a gente... Eita! A gente vai encerrar aqui. Assim, vai encerrar aqui, declarando que ser como o nosso mestre. Tá? Este é o ponto central. Quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Então, nós imitamos a Jesus, nós damos continuidade ao seu ministério e, nesse processo, nos tornamos iguais ao Mestre. Então, perceba, Ele nos chamou para ser seus seguidores. Então, vamos imitar Jesus, é o nosso Mestre. Vamos dar continuidade ao ministério de Jesus. Ele nos chamou para pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos dele em todas as nações. Ele nos mandou guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. E ele disse que nesta caminhada, nesse ministério, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E, querido, nesse processo de andar com Jesus, nesse processo de imitar Jesus, nesse processo de darmos continuidade ao ministério de Jesus, nós vamos nos tornando iguais ao nosso Mestre Jesus. Amém? Por isso que disseram a Pedro, teu jeito, a tua fala te denuncia. Aí disseram com o apóstolo Paulo, a peste que abalou o mundo chegou até nós. E disseram mais, lá em Antioquia, os cristãos chegaram aqui. O que é um cristão? Foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Antioquia era uma cidade que não pertencia ao mundo judaico, mas ao mundo romano, ao mundo grego. E esse povo da cidade de Antioquia diz, os cristãos chegaram aqui. E o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. Um pequeno Jesus. É ser um ungidinho do Espírito Santo. É ser uma miniatura poderosa de Jesus Cristo. Então, o que é que você quer ser nessa nação? Discípulo de Jesus?
Um ungidinho de Jesus? Pois eu sou uma ungidinha de Jesus. E você também é um ungidinho de Jesus. Você é uma miniatura poderosa nas mãos de Deus de Jesus. E Ele quer fazer através de você grandes coisas. Ele quer que você assimile dia após dia o caráter de Jesus Cristo. E que você faça a obra de Jesus Cristo. Porque desde a eternidade, o Pai, o Deus eterno, nos predestinou para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus. Para encerrar, fechar, esta é a palavra de Deus. Você está destinado pelo Deus Altíssimo a ser a imagem de Jesus. E quem está trabalhando isso na sua vida é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Nós, igreja, nós, discípulos do Senhor Jesus, chegaremos à estatura do varão perfeito. Diga aleluia! Diga, Deus está trabalhando em mim. E eu carrego. Diga, eu carrego a vida de Deus. Diga, eu sou discípulo do Senhor Jesus. Eu fui chamado a imitar Jesus, a dar continuidade ao seu ministério de salvação, de cura, de libertação, de restauração. Eu fui chamado a pregar o evangelho a toda criatura. E à medida que eu sigo os passos de Jesus, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, meu mestre, que habita em mim, vai formando a imagem de Jesus na minha vida. E naquele dia, quando eu me apresentar diante de Deus, eu estarei na medida que Deus estabeleceu, na estatura do varão perfeito. A Deus toda glória, todo louvor, toda adoração. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia!